Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Estamos abrindo mais uma vez a live de reflexão espiritual sobre um tema muito importante. O tema de hoje será ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Quero abrir nesse momento esse canal energético espiritual, esse canal de reflexão para cada um dos irmãos, para cada uma das irmãs, para que possamos todos juntos refletirmos sobre esse importante tema que tem tudo a ver com a vida humana, com a vida de uma forma geral também. E estamos aqui para compartilhar um pouco dessas energias. Quero convidar todos os irmãos e todas as irmãs para ir compartilhando essa live com os seus grupos aí do Facebook e das outras redes sociais. Assim que a gente terminar a nossa live aqui, vou editar e vou colocar, disponibilizar no YouTube, no canal lá Humberto Nóbrega Alves, para depois compartilhar, certo? Quero convidar todos e a todas de antemão e agradecer por aqui estarmos nessa live de reflexão sobre o tema ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Daqui a alguns minutinhos iremos começar, certo? Aquela pessoa que está precisando de oração, já pode colocar no nome aí, certo? Que a gente vai, daqui a 8 minutinhos, começar a nossa live. A gente está abrindo agora para o pessoal ir entrando aí, como nós sempre fazemos. Já tem 2 pessoas aí, né? Não sei quem é. Deixa eu ver se eu sei, eu consigo visualizar aqui. Tem 2 pessoas aí. Será que é Simone? Será que é Valmor? Estamos daqui a 8 minutinhos iniciando a nossa live de reflexão, certo? Que Deus possa abençoar, que Deus possa iluminar cada um de nós, para juntos estarmos firmes e fortes nessa reflexão. Convido a todos os irmãos e a todas as irmãs já para ir compartilhando nos seus grupos, certo? Essa reflexão de hoje, que é um tema bem interessante, né? Vamos falar sobre ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Convidando a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, para trocarmos um pouco das nossas energias com cada um de vocês. Vou colocar uma música para o pessoal que ainda não entrou aí, nesse tempinho, 6 minutos, eu vou botar uma música aqui para a gente escutar, certo? Enquanto o pessoal está entrando aí. Uma música que tem a ver com o tema. Ok? Daqui a pouco, às 8 horas, iremos começar a nossa reflexão sobre ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Daqui a pouco, meus irmãos. E abre um profundo grotão. Daqui a pouquinho. Água que faz inocente. Enquanto isso, vamos escutar Planeta Água com Guilherme Arantes. Na corrente do Ribeirão. Vamos falar sobre ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Levam a fertilidade ao céu. Daqui a pouco começaremos a nossa reflexão. Vamos compartilhando. Banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras, do véu das cascadas, fogo de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos. No leito dos lagos. Água dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção.
Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Planeta, planeta. Daqui a pouco, às 8 horas, essa nossa live de reflexão. O tema ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos ouvir aí a música Planeta Água, de Guilherme Arantes. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias, matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Planeta, planeta, planeta. Graças a Deus, graças a Jesus, meus amigos, minhas amigas. Música muito bonita que tem a ver com o tema. Quero convidar mais uma vez a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs para na noite de hoje nós refletirmos sobre esse importante tema dentro de uma visão espiritualista. Vamos falar sobre ecologia e sustentabilidade e fazer uma relação com a parte espiritual, ou seja, ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Qual a relação que nós podemos fazer sobre esses três termos tão importantes para a reflexão de hoje? Minha irmã Sônia Castro, tudo bom, Sônia? Tudo na paz de Jesus. O pessoal que está entrando aí, Socorro Pontes, Avani, Heráclito, alguns dos irmãos que já entraram, já deixaram aí suas opiniões. Vamos agora, queridos e queridas irmãos, irmãs, meu querido irmão Valmor está chegando aí agora, tudo na paz. Terminou agora, né, Valmor, a live lá do nosso lar. Tudo tranquilo, né?
Quero convidar a todos vocês, meus queridos, minhas queridas irmãos, irmãs, para agora nós refletirmos sobre o Evangelho de Jesus e sobre os princípios espíritas. Boa noite, Valmor. Boa noite, Sônia. Tudo na paz. Graças a Deus. Isso mesmo. Meu amigo Valmor, minha amiga Sônia. Olha só, meus irmãos, a gente vai começar mais uma noite de reflexão com a nossa costumeira prece. Quero convidar os irmãos, todos que estão aí, a pegar o seu copinho com água e colocar de lado, certo? O meu copinho está aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. O meu copinho está aqui. Copinho com água de lado. Quero convidar cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs nesse momento, que está necessitando de auxílio espiritual, para concentrar o seu pensamento em Jesus. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, graças a Jesus. Neste momento, cada um de nós que aqui estamos, que levemos o nosso pensamento ao alto. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz, de bênçãos espirituais. Que neste momento a sua luz divina caia sobre cada um de nós. Que nós possamos receber as bênçãos espirituais. Buscas por videochamada em grupo cresceram 900%. No Mercado Livre você encontra o seu smartphone novo da sua marca favorita. Todas as bênçãos espirituais possam se fazer presentes em cada um de nós. Divino Mestre Jesus, que toda a paz, que toda a luz, que todas as bênçãos espirituais possam se fazer presentes. Que cada um de nós, Jesus, receba essas gotículas de luz que caem sobre cada um de nós, de nossas famílias. Divino Mestre Jesus, que nós possamos acessar as energias do nosso coração, da nossa mente espiritual, que possamos compartilhar de muita luz e muita paz na noite de hoje. Queremos pedir na noite de hoje por aqueles irmãos desencarnados, especialmente aqueles que passaram por sofrimentos e por dificuldade nos últimos tempos. Nossa irmã Maria Moura, que fez pedido hoje para um conhecido dela que desencarnou. Pedimos por Sônia, sua família, Valmor e sua família, Simone Leote e outros irmãos que vão entrando por aí. Avani, Heráclito, Socorro, Pontes e outros mais. Que nesta noite, Jesus, nós possamos acessar as luzes espirituais em forma de bênçãos divinas. E que possamos começar a noite com muita luz, com muita paz no coração. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus, Mestre de luz, de paz e de bênçãos espirituais. Graças a Deus, queridos e queridos irmãos e irmãs. Meu copinho com água já está aqui, ó. Só um minutinho. Tudo bom? Deixa eu pegar aqui. Meus queridos, minhas queridas irmãs, vamos começar a reflexão da noite de hoje. Hoje vamos tratar sobre esse tema que eu falei anteriormente, é um tema bastante interessante. Acredito que foram poucas as vezes que eu vi dentro de uma visão espírita falar sobre esse tema. Vamos falar sobre ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Na noite de hoje, vamos fazer uma análise, certo? Reflexiva sobre esse tema tão importante, na minha opinião, considerando que vivemos num planeta, que este planeta é uma célula única, que do universo, os irmãos espirituais aqui vêm para trazer a sua luz, a sua energia de paz, de bênçãos espirituais.
E vamos fazer uma relação, meus queridos e queridos irmãos e irmãs, sobre essas palavrinhas que eu falei, sobre a questão da ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Fazer um alinhavado, certo? Com os conhecimentos espíritas e conhecimentos também da ciência. Não sei se vocês sabem, eu sou doutor em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal Paraíba, né? Graças a Deus, né? E vou trazer alguns conhecimentos aqui desse doutorado que a gente trouxe um pouco de informações da pesquisa que eu fiz, né? A gente vai trazer um pouco dessa relação da ciência com a espiritualidade. Para isso, a gente vai falar sobre a relação que existe da evolução no nosso planeta. O planeta Terra, com certeza, está passando por um processo denso de evolução espiritual, dentro de leis espirituais, dentro de leis ecológicas, dentro de leis da sustentabilidade e leis que são leis universais. Vamos entender todo esse sistema energético do nosso planeta, que se constitui uma energia única, que é vista do universo, certo? Dentro de todo esse processo de equilíbrio planetário e cosmológico. A gente vai ver bastante sobre isso. Eu gosto sempre de passar algumas referências para os irmãos, para as irmãs, sobre os temas que a gente trata nas nossas explanações, nessas lives aqui, tanto nas lives que a gente está fazendo nesse período de pandemia, como nas palestras que eu faço. Eu gosto muito de mostrar as referências que a gente traz para a discussão, certo, dos temas que eu trago. Na noite de hoje, tem como referência uma estudiosa do tema, certo? O meu irmão Luiz está entrando aí, chamada Isabel Gurgel. Isabel Gurgel é uma estudiosa do tema de ecologia, de sustentabilidade e espiritualidade, e ela fez um artigo que trata desse tema, que foi o artigo que eu peguei para a gente debruçar sobre ele, certo? E refletir sobre os conhecimentos que ela traz. Trago um pouquinho dos conhecimentos do espiritismo, certo? Isabel Gurgel. Ela texto que em cima desse que vai falar, Oi, Luiz, certo? E o nome do texto é A Ecologia à Luz do Espiritismo. Nesse texto da nossa irmã Isabel Gurgel, ele vai trazer vários livros que ela utilizou também, como, por exemplo, Planeta Meditação, Vamos Salvar a Terra, o livro Fundamentals of Ecology, o livro Nosso Futuro Comum, relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que também foi um texto que eu peguei, o livro de Chico Xavier, O Consolador, que a gente vai tratar sobre ele, e também o livro que eu falei, o texto que eu falei de Isabel Gurgel. Praticamente são essas as referências que a gente trouxe para embasar a nossa reflexão de hoje. Nesse sentido, meus irmãos, é muito importante a gente observar que é um tema que ele não está presente somente na academia, certo? Nas universidades, nas faculdades, mas está presente no nosso dia a dia. É importante nós, enquanto seres humanos, enquanto seres deste planeta, que fazemos parte de uma cadeia energética, nos atentarmos para o processo de evolução espiritual. Dentro de todo o processo de criação divina, o processo de evolução aqui no planeta Terra, ele está de uma forma gradativa, contínua, presente. Nós estamos dentro desse processo. E a gente, quando começa a falar sobre esse tema, meus irmãos e minhas irmãs, é importante a gente observar que não tem como nós fugirmos do que nós chamamos de processo evolutivo espiritual. Uma vez que a criação divina, tudo que Deus cria, tudo que Deus criou, ele está inserido dentro de um processo, de uma lei chamada Lei de Evolução e de Progresso Espiritual. Em se tratando do planeta Terra, a gente observa que a partir do momento da criação do mundo, da criação desse planeta, passaram-se milhões, ou até dizer-se bilhões e bilhões de anos, até a configuração atual do nosso planeta para que assumisse essa forma que nós conhecemos hoje. O planeta Terra tem aproximadamente, segundo a ciência, 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Através dos estudos geológicos e assim por diante. Deixa eu ver, Valmor, ele já colocou uma opinião dele. Humberto, você acha que essa pandemia trouxe algum impacto ao meio ambiente?
já existe algum estudo sobre isso? Sim, meu irmão Valmor, uma pergunta bem interessante, viu? Com certeza, viu, meu irmão? Existe sim estudos que falam sobre isso, até a gente observa várias reportagens que falam sobre isso, e estudiosos da academia que falam que nesse momento de pandemia, por exemplo, os animais começaram a se deslocar para os cantos que os homens e mulheres foram para casa, e eles começaram a aparecer nos parques, nas ruas. De uma forma geral, a natureza está respondendo dessa forma, né? Eles chegando para os ambientes que eram deles, né? Mas existem estudos que mostram, até na parte dos oceanos, da parte da poluição e assim por diante, que houve mudança nesse período de pandemia, sim, não é verdade? É o que nosso irmão está colocando aí. Valmor. Vice Valmor. Olha só. E em relação à Terra, Luiz Andrade está colocando uma opinião, não sei se é aqui, ó, a opinião de Luiz. Vamos respeitar e adorar a natureza como um todo. É verdade. Olha só, como eu estava falando anteriormente, estamos inseridos num processo de evolução espiritual. A Terra, para que chegasse na configuração atual do seu planeta, das suas energias, da sua configuração até, vamos dizer assim, planetária, ela passou por muitos e muitos anos no processo evolutivo, que nós estamos inseridos. Isso deixa antever, meus queridos, minhas queridas irmãos e irmãs, que a criação, de uma forma geral, a criação de Deus, ela não dá saltos. Ela não dá saltos. Ela evolui gradativamente. É uma evolução lenta, mas é uma evolução que nós podemos dizer que é progressiva, pela qual a gente pode dizer que passaram os diferentes seres dos diferentes reinos que estão nesse planeta. Não é só o ser humano, mas todas as formas de vida, nós podemos dizer que estão inseridas dentro de um processo evolutivo, não somente a evolução que a ciência fala, mas a evolução espiritual. O espiritismo, ele fala muito sobre isso, o processo de organização, de configuração energética do planeta, desde o momento que foi criado até hoje, vem se expandindo em forma de energia, em formas de vida. O espiritismo, ele fala que dos momentos de criação, o mundo surgiu dos seres inorgânicos para ir, no caso, o reino mineral, para o vegetal, para o animal, para o hominal e para o angelical. É um processo evolutivo que o espiritismo já fala. E a gente diz no espiritismo que não só diz respeito à crosta terrestre propriamente dita, né? Que compõe um quadro de interações intrínsecas em todas as formas de vida. Em todas as formas de vida inorgânica e orgânica aqui desse planeta. Todos estão dentro de um processo que nós chamamos de processo evolutivo. Esse processo evolutivo é um processo, como eu falei, gradativo, e ele está dentro de uma lei universal, de um equilíbrio cósmico. A gente acha muitas vezes que a coisa está fora do lugar. Não, tudo está dentro de um equilíbrio cósmico. Infelizmente, o ser humano, ele está seguindo caminhos de desrespeito ao próprio ambiente. O irmão Luiz, ele está colocando uma opinião aí, com o isolamento a Terra voltou a respirar melhor. É verdade, irmão. Deu uma respirada, mas já está voltando de novo, como era antes, viu, irmão? Espero que o processo de conscientização, de sensibilização permaneça. Em nossos dias, meus irmãos, minhas irmãs, o desenvolvimento científico e o desenvolvimento tecnológico nos permitem saber que esta configuração não foi e nem é definitiva, e mais, que ela está em constante modificação. A configuração do planeta Terra não parou, está em constante modificação ao longo do tempo, ao longo do espaço, seguindo toda uma dinâmica própria, em consonância com o que nós chamamos de planejamento dos arquitetos espirituais ou dos arquitetos siderais. Voltado para o que eu falei, tudo dentro de uma função do equilíbrio cósmico. Muitas vezes a gente acha que tudo está um caos, mas não. Tudo está se configurando no processo de evolução, né? A natureza como um todo e todo o cosmos segue o seu curso evolutivo. E esse ambiente do planeta Terra em que foi destinado o ser humano, nós, e esse ambiente do planeta que foi destinado todas as formas de vida, de uma forma geral, segue o seu caminho lento, o seu caminho progressivo, né? Em equilíbrio, né? E, sobretudo,
nos leva também a pensar sobre outros pontos do processo evolutivo e das interrelações do homem com as outras formas de vida do planeta, mostrando a necessidade de responsabilidade de conviver, nós chamamos de forma pacífica, de forma harmoniosa com os semelhantes e com o ambiente que assim o serve. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque leva-nos a uma coisa que nós falamos sempre na doutrina espírita, que é o processo de evolução, que é gradativo e está tudo dentro de um planejamento dos arquitetos siderais. Boa noite, Simone. Simone já está entrando aí, ó. Deixa eu ver se tem opiniões aí, ó. Luiz está dizendo que falta a educação ambiental, que ainda está muito longe de ser alcançada. É verdade, meu irmão. E Valmor, algumas religiões têm uma relação muito ligada à natureza, especialmente as de matriz afro, com os cultos e espíritos que representam as forças da natureza, inclusive se utilizando de ervas para melhorar o equilíbrio do ser. E o que você pensa disso, meu querido irmão Valmor? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. As religiões de matriz africana, elas têm um respeito muito grande pela natureza, é tanto que os orixás, eles representam forças de manifestação da natureza. Há um tempo atrás, eu fiz um artigo com um irmão meu na universidade, é o Dr. Rômulo, lá do curso de biologia, né? E a gente tratava sobre isso, sobre a questão das relações da religião com a espiritualidade. A gente observa várias religiões que têm ligação com a natureza, ela tem uma conservação e uma preservação do meio ambiente a partir dos princípios da sua própria doutrina religiosa, como, por exemplo, as religiões xamânicas e as religiões de matriz africana, não é verdade? Isso é uma realidade, e eu concordo plenamente com você, meu irmão. As religiões de matriz africana têm esse respeito, e as religiões de matriz africana, eu posso dizer para vocês que tem um respeito não somente à natureza, mas tem um respeito a todo um conhecimento que nós chamamos conhecimento ancestral, da nossa ancestralidade, o que nossas religiões atuais não pode se perder. Eu não estou dizendo que a gente vai voltar a cultos primitivos, né? Mas mesmo assim tem os ancestrais, eles têm uma relação com a espiritualidade que se perdeu muito com o tempo. Hoje em dia está muito em cultos externos, né? Na antiguidade existia uma relação muito mais aproximada, até pelas forças da natureza com a própria espiritualidade. Concordo com você, meu irmão. Certo, tá aí. Simone tá entrando aí. Tudo bom, Simone? Muitas opiniões aí. É um tema bem interessante, né, Valmor? Olha só. Uma coisa que a gente precisa pensar é o homem diante da conservação do planeta. Será que o homem ele tem papel importante na conservação desse planeta? A gente observa que das formas de vida aqui no planeta, o homem ele se intitula e se considera como a forma mais evoluída no planeta. Se ele se considera essa forma mais evoluída no planeta, e a responsabilidade sobre ele pesa muito mais. Não é verdade? Hoje em dia, a gente pode dizer que neste final de século, em que o clamor de boa parte da humanidade ainda se volta para a saúde, para o estado do planeta, verificamos uma coisa interessante, meus queridos e queridas irmãs, que o Homo sapiens, nós, da qual o homem é o representante que nós dizemos que está no topo. O Homo sapiens, aquele representante que diz que é o mais evoluído, que é a forma mais evoluída no planeta. Como diz o irmão Luiz, falta a educação, falta a sensibilidade, né? Ação ambiental. E falta, meus irmãos, essa noção, dessa sensibilidade para as diversas formas de vida e dele enquanto papel importante no processo de conservação do próprio planeta e das vidas que aqui estão no planeta. E muitas vezes a gente observa que este mesmo homem, ele procurou conservar o seu patrimônio natural e muitas vezes ele destruiu o próprio ambiente onde vive. Mas ele deveria, enquanto ser mais evoluído do processo de ajuste vibratório atual, ter mais conscientização a respeito disso, não é verdade? A gente observa, meus irmãos, que nas obras espirituais,
como a gente se propôs hoje, a gente vai falar sobre ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Nas obras espirituais fala muito sobre esse tema, sobre a questão da espiritualidade e a preparação desses novos tempos, a transformação do planeta Terra. Não é verdade? Uma coisa que a gente reflete bastante, meus irmãos, que as pessoas dizem assim, o mundo vai se acabar. Não, o mundo não vai se acabar. O mundo vai se transformar. E essa transformação, ela já está ocorrendo e precisa desse processo de ajuste energético e de ajuste educativo moral. Os missionários espirituais, eles vieram, muitos deles, trazer ensinamentos necessários para conduzir a mente do homem para as coisas do Pai. Por exemplo, Moisés veio, trouxe as leis, Jesus veio, os orientais vieram trazer as leis espirituais, mostrando para a gente a relação da elevação do pensamento de Deus com as coisas do Espírito e com o que nós chamamos de amor crístico universal, que Jesus representou muito bem essa energia maior quando ele encarnou na Terra e veio mostrar através das lições e ensinamentos necessários ao processo evolutivo espiritual. Meu irmão Josenildo está entrando por aí. Tudo bom, Josenildo? Simone, pessoal que já está por aí. Olha só, meus irmãos. E o interessante é que são vários os missionários espirituais que vieram aqui à Terra a trazer conhecimentos evolutivos e conhecimentos estes, mostrando a importância do homem se sensibilizar, não só para a sua forma de vida, mas sua forma de vida diante de um planeta que está em processo de evolução espiritual. E diante de tudo isso, meus irmãos, nós lembramos do reino de Jesus. Esse reino de Jesus, que é um reino de paz, é um reino de amor. Quando Jesus veio à Terra, ele estabeleceu uma escola iniciática, que nós podemos dizer que essa escola iniciática é chamada escola iniciática do amor, em que o mandamento maior é que amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos ao próximo como a si mesmo. Quando nós falamos o próximo aqui, não é só o próximo ser humano, mas todas as formas de vida que são próximas, que a gente deve ter respeito por elas. Através do processo de caridade espiritual, através do processo de fraternidade, através do processo de amor ilimitado. E esse reino de Deus, ele está de portas abertas a todos aqueles que de forma aberta, espontânea, passaram a conduzir suas vidas através da orientação do amor de Jesus, do respeito e da ética. Esses conceitos, meus irmãos, tudo tem a ver quando nós falamos de ecologia, de sustentabilidade, de espiritualidade, respeito e ética. A gente pode dizer também que foi pouco aprendizado humano sobre a sustentabilidade no planeta. Se passou muitos anos, meus irmãos, e o ser humano ainda não se sensibilizou para a necessidade de que o planeta Terra precisa ser um planeta sustentável. Se a gente continuar nessa batida, meu, a vida no planeta Terra vai ser insustentável. Através do consumo desenfreado, através do egoísmo, através do esgotamento de todas as forças naturais, a gente não vai ter condições, meus irmãos. A espiritualidade pede para a gente despertar para esse aspecto. Com o findar desse segundo milênio, vê-se que o homem pouco aprendeu minimamente, ou sequer colocou em prática tais ensinamentos de Jesus, quando nós falamos aqui de ética e de respeito, que faz síntese proposta por Jesus. E se não foi capaz de amar o seu próximo, meus irmãos, como teria sido capaz de amar a si próprio e amar ao próximo como a si mesmo? Como é que se dá isso? Se o homem não conseguiu nem se amar, como é que vai amar o próximo? Como é que vai amar a Deus? Como é que vai amar as outras formas de vida? Sônia Castro já está colocando uma opinião aí, antes de continuar, vou passar a opinião dela, que diz assim: acredito que se o pai e a mãe ensinassem desde cedo as suas crianças a respeitar profundamente todas as formas de vida do nosso planeta, teríamos uma outra realidade. Com certeza, minha irmã Sônia, é como nosso irmão Luiz já falou anteriormente, é um processo de educação para uma vida sustentável principalmente de amor,
uma vida sustentável de fraternidade, uma vida sustentável de harmonia com as outras formas de vida. E a gente pode dizer, meus irmãos, que considerando que o próprio homem, ele permitiu degradar o meio ambiente, com o uso abusivo, através dos prazeres ligados à matéria, e a muitas vezes a ilusões, que só as artificialidades da personalidade, do seu ego superdimensionado trazem para si. Pode-se imaginar, então, meus irmãos, os danos que este mesmo ser humano vem causando ao ambiente natural em que o cerca. Se o ser humano está causando danos à própria espécie, imagina o quanto de danos está causando a outras espécies que muitas vezes não tem respeito nenhum, não tem noção, certo? Aí a gente vai para um ponto importante. Nós falamos aqui, damos uma pincelada inicial, certo? Tem muitas opiniões daí sobre esse ponto importante, que é a noção de sustentabilidade do planeta Terra. Nós falamos inicialmente da compreensão da espiritualidade sobre esse tema importante. E o que seria, então, ecologia? Antes de continuarmos, a gente vai trazer aqui o significado de ecologia. Ecologia vem do grego, oikos, que quer dizer casa, lugar onde vive. E logos quer dizer também do grego, estudo de, ou seja, ecologia, da sua forma literal, pode ser entendido o estudo dos organismos em sua casa. A ecologia é o estudo do planeta Terra de uma forma geral, dos organismos que aqui vivem. Quando nós falamos em ecologia, nós estamos falando de uma forma integrada dos sistemas e cadeias energéticas de todas as vidas aqui do planeta. Mas como definição, podemos ter como sendo o estudo dos organismos ou grupos de organismos em relação ao seu ambiente. Nós podemos dizer ainda que a ecologia é a ciência das inter-relações entre os organismos vivos e o seu meio ambiente. Considerando, meus irmãos, que a ecologia está relacionada com a biologia de grupos, de organismos e com processos funcionais da Terra, oceano, águas, doces, dizem-se pela ciência que a ecologia é um estudo das estruturas e funções da natureza, admitindo-se, presta atenção, ecologia é o estudo da estrutura e funções da natureza, admitindo-se que a humanidade é parte integrante dela. Olha só que coisa interessante. Quando o ser humano, de forma arrogante, vai falar sobre o tema, diz assim, o homem e o meio ambiente. É errado. O homem faz parte do meio ambiente. Porque, como diz aqui, admitindo que o homem é parte integrante dela. O homem não é a parte da natureza. O homem está inserido dentro da natureza. Então, a ecologia é a ciência do ambiente vivo, ou simplesmente é a biologia ambiental. O estudo de nossa casa, como o Luiz está colocando aí, o Luiz colocou aí, já pegou o conceito de ecologia. E o ser humano tem uma relação muito grande com o meio ambiente. A gente já começa a reflexão por aí. O ser humano acha que é a parte. Olha essa concepção nossa, meus queridos amigos e amigas. O ser humano se acha muitas vezes tão prepotente que ele diz assim, o ser humano e o meio ambiente. É um pensamento totalmente equivocado. É o ser humano está dentro do meio ambiente. O meio ambiente é um processo ecológico que está em todas as formas de vida inseridas e integradas. Pelo que se pode ver do que foi dito anteriormente, pelas conceituações, o homem tem se interessado, então, pela ecologia de uma forma prática, nada pragmática, desde muito cedo em sua história. Porque o homem precisa da natureza para sobreviver, precisa das plantas, precisa dos animais, precisa das suas formas de vida. Nas sociedades primitivas, cada indivíduo, para sobreviver, precisou ter um conhecimento definido do seu meio ambiente. Isto é, para saber se valesse dele, precisou compreender as forças da natureza. Não é interessante? Dos seus diferentes reinos, os antepassados nossos, ter uma compreensão dos conhecimentos da ancestralidade, da natureza, das ervas, das plantas, como o Valmor já está colocando aí, né? Já colocou aí. E ele precisava saber como a questão dos minerais, a questão dos vegetais, a questão dos animais, como se comportava, né? O fruto de suas observações do ser humano levou esse homem primitivo a observar os astros, o deslocamento do céu, das nuvens, da chuva, as variações da temperatura, as correntes marinhas, as marés, as estações do ano, as plantas a serem cultivadas, por exemplo.
E assim foi empiricamente, através do seu processo de observação, mais perfeitamente se integrando com tudo o que a natureza lhe apresentava. Permitiu, então, começar o seu projeto da trajetória evolutiva, diferenciando-se das outras espécies, se processando até chegar a sermos o que somos hoje. Quando a ciência e a tecnologia contemporânea já permitem levar o homem a explorar até outros planetas, fora da Terra. E isso tem permitido o homem até ir à Lua, até ir em Marte, né? Mas a gente observa, meus irmãos, o homem, nessa sua saga de conquista, né? Precisa ter a compreensão de que tem que cuidar da sua própria casa. Imagine só, se o homem for para a Lua, se o homem for para Marte, começar a ter a possibilidade de vida adaptativa lá, e for fazer em Marte e na Lua, o que está fazendo aqui na Terra? Olha só. Vocês acham que está difícil de fazer isso? Não. Por que será que o homem está indo para lá? Deixa eu ver se tem mais alguma opinião aqui. Ó. Estudo do ambiente e dos ciclos de vida. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, por que nossa arrogância... Olha só, a opinião de Valmor aí. Valmor, a sua opinião maravilhosa aí. Deixa eu botar aí, antes de continuar. É porque a nossa arrogância nos leva a ter a ideia de que somos superiores e que podemos modificar ao nosso bel prazer o meio ambiente. Isso mesmo, Valmor, que eu estava colocando. Justamente isso é a arrogância do ser humano. Nesse sentido, meus irmãos, precisamos realmente atentar para essas questões importantes da sustentabilidade, da conservação de vida no próprio planeta, que só o descompasso havido entre o tempo levou-nos o planeta à situação que se encontra hoje. A situação que nós encontramos hoje de poluição, de devastação, de florestas que são dizimadas, não foi do dia para a noite. Vem acontecendo continuamente, através da ação do próprio homem. O homem que está criando essa situação. Se considerarmos, meus irmãos, as crises morais, as crises sociais, as crises filosóficas, criadas pelo próprio homem, a gente começa a refletir de forma inexorável sobre o meio que o cerca. Como podemos esperar, por mais autorregenerador que seja o sistema de Gaia da Terra, que o homem se encontre um caminho pacífico e obedecendo os princípios básicos da natureza resolver tais conflitos. Nessa sanha, meus irmãos, devastadora, será que o planeta vai responder de forma pacífica? O que a gente tem observado é não. A própria natureza está respondendo ao ser humano para essa sanha e para esse descabimento energético do que o homem está promovendo. Olha só. Valmor não, Luiz, o mais difícil é sensibilizar as pessoas da importância do meio ambiente e das vidas. É verdade, viu, Luiz? É verdade. Olha só, a pressão, meus irmãos e minhas irmãs, sobre o meio ambiente é ao mesmo tempo causa e efeito de tensões políticas, de conflitos militares. A gente observa que os países vivem lutando. Quantos e quantos países lutando aqui pela Amazônia daqui? Por que será que estão lutando, querendo tudo que tem aqui dentro do Brasil? Uma fauna e uma flora riquíssima, que é saqueada desde muitos e muitos anos. Isso é uma realidade. Será que eles são bonzinhos demais? Estão querendo vir aqui só para ajudar? Não, a gente sabe que a Amazônia, por exemplo, é importante dentro de todo um ecossistema, dentro de todo um processo ecológico planetário. Não é verdade? A gente observa que as nações, meus irmãos, frequentemente lutam ou lutaram para manter o controle das matérias-primas. Aqui tem matéria-prima na Amazônia, em vários cantos, não só na Amazônia. Né? Suprimento de energia, terras, bacias fluviais, passagens marítimas, como tem no Panamá, por exemplo, e outros. Né? Esses conflitos tendem a aumentar à medida que os recursos escasseiam e aumenta a competição entre eles. Esse trecho é encontrado na página 325 de um relatório de 1988 da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, o relatório Brundtland, que ele fala sobre o nosso futuro comum, corroborando com tudo isso, com todos esses conflitos provocados pelo próprio homem, pelas tensões políticas e tensões militares. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião. Não. Se hoje, meus irmãos, podemos compreender que a religião
é a religação do homem com Deus, com o Criador, de reconectar-se com a teia da vida, dentro da observância da lei do universo, da lei universal, da lei da evolução, é preciso a gente construir e alimentar comunidades sustentáveis, nas quais podemos satisfazer nossas necessidades e nossas aspirações. Sem diminuirmos as chances das gerações futuras, a gente tem que pensar nas gerações de nossos netos, bisnetos e assim por diante. E Juninho, amor, a gente tem que pensar nele. Não é pensar só em nossa geração, não. Preservar, conservar não só as matas, mas a vida de uma forma geral, tentando fazer com que o homem minimize esses efeitos nefastos que muitas vezes são provocados por essas disputas, esses conflitos mercadológicos, políticos e assim por diante. O meio ambiente é muito importante. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso a gente reaprender um pouco mais da ecologia, desses princípios da ecologia, da vida, da Gaia. Gaia, quando a gente fala que a Terra como mãe, da sustentabilidade do planeta. Por causa disso, precisamos reaprender alguns princípios universais. Deixa eu ver se tem uma opinião aí. A nossa sorte é que a maior fonte de oxigênio vem das algas em grande quantidade dos oceanos, não da Amazônia, como é apregoado. Isso é verdade, viu, meu irmão Luiz? Às vezes as pessoas assim se equivocam, acham que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Não, realmente, a maior parte do oxigênio vem das águas dos oceanos. Mas a gente não pode deixar de falar da importância da Amazônia dentro de todo esse contexto ecológico do nosso planeta. Ela é muito importante, a Amazônia também. Assim como a Patagônia, assim como na Europa, as matas de lá e outros ecossistemas que nós temos aqui. Considerando, meus irmãos, que a gente tem que aprender esses princípios, deixa eu ver se tem mais alguma opinião aí. Felizmente, independentemente da nossa vontade, a inteligência suprema faz com que a natureza consiga se recompor em tempo que às vezes nos surpreende, a exemplo do que está acontecendo neste momento, em que o mundo precisou parar um pouco, em pouco tempo, mas o planeta já deu uma melhora, especialmente nas energias entre as pessoas. Isso mesmo, Valmor, como você falou lá no início sobre isso, se estava vendo essa mudança, está assim, ó. Você está até colocando aí a sua opinião, que eu concordo plenamente com você, né? Considerando, meus irmãos, que basicamente todos os sistemas vivos exibem os mesmos princípios de organização, todas as comunidades são redes que são organizacionalmente fechadas, mas que também são bem abertas a fluxo de energias e de recursos. Por causa disso, o homem precisa, então, entender que apenas precisamos compreender os ciclos da natureza, que não lhe basta só isso. Mais do que isso, faz necessário que o homem traga isso para todas as experiências, porque passa ao longo de sua vida. As experiências de sustentabilidade, não é somente com o meio ambiente, mas sustentabilidade de vida, sustentabilidade espiritual. Além do princípio, meus irmãos, de interdependência, que uma vida depende da outra, né? Há uma dependência mútua em todos os processos vivos uns dos outros. Uma formiga que depende de outra forma de vida, ninguém está isolado, não. Deixa eu ver se tem mais uma opinião aí. Ó. Não, já falei a opinião, vamos. A gente tem esse princípio de interdependência, meus irmãos, que a natureza tem todo esse relacionamento ecológico que precisa ser igualmente incorporado. Há uma necessidade de que o homem possa e precisa compreender porquê de certas crises, determinadas crises que ocorrem em regiões da Terra. Essas crises acontecem como consequência inadequada da prática do uso da terra, da prática do próprio homem. Por isso é preciso a gente compreender. Quando a gente derruba uma mata, a gente está trabalhando com todo um ecossistema de vidas que ali estão. Uma árvore que você derruba é a casa de animais, por exemplo. Né? Você atrapalha todo um sistema de ciclo do clima, o que está acontecendo na Amazônia hoje, por exemplo, uma devastação que tem se avançado, mas ainda está mudando toda a climática da região e do próprio Brasil, do próprio planeta, né? É preciso a gente compreender essa interdependência ecológica, compreender esse relacionamento do todo
com as partes, da parte com o todo, dos objetos, com os relacionamentos, com os conteúdos, com os padrões, né? Aí a gente pega, meus irmãos, todos esses conceitos que a gente falou, que tem uma relação com o Espiritismo. O Espiritismo fala sobre isso. Os guias, os autores espíritas trazem várias mensagens sobre isso, né? Por exemplo, no livro O Consolador, que eu peguei um ponto aqui, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nas questões 27, nas questões 28 e 121, diz assim, faz uma pergunta. Como devemos compreender a natureza? No livro de Chico Xavier, O Consolador, pergunta-se como devemos compreender a natureza. O Espírito de Emmanuel diz assim, a natureza é um livro divino onde a mão de Deus escreveu a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola do progresso espiritual do homem, evoluindo constantemente com esforço e dedicação aos seus discípulos. Ou seja, olha só que coisa interessante que Chico Xavier traz através de Emmanuel. Diz que a natureza é um livro divino. Nós somos parte disso, nós somos divinos, porque somos parte da natureza. Em seguida, foi perguntado a Emmanuel, também nesse mesmo livro, o seguinte, as manifestações da vida dos vários reinos na natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra. Aí o que é que o Espírito de Emmanuel diz? Sim, em todos os reinos da natureza palpita vibração de Deus como o verbo divino da criação infinita e no quadro sem fim do trabalho, da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos catalogam os seus valores, as suas aquisições sagradas para a vida imortal. Olha só que coisa interessante. É verdade, Chico sempre trazendo seus ensinamentos fantásticos. Josenildo, tudo bom? Tudo maravilha, não é verdade? A pergunta 121 ainda do livro O Consolador diz assim, ó, o meio ambiente influi o espírito? Estou trazendo aqui alguns pontos do espiritismo, como eu propus, fazer a relação ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Da espiritualidade a gente está trazendo um pouco da visão espírita. Chico Xavier foi o autor que a gente utilizou aqui, a gente está utilizando aqui para a gente refletir sobre alguns pontos que a espiritualidade fala sobre essa temática. E Emmanuel também responde, quando pergunta a ele, o meio ambiente influi o espírito? Aí ele diz, o meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a prova expiatória. Com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na zona de influência do planeta Terra. Olha só que coisa interessante. Luiz está dizendo que nossa relação com o ambiente tem que ser como uma verdadeira simbiose. É verdade, uma simbiose nas leis de Jesus, né, meu irmão? Por exposto, meus irmãos, podemos ver que a ecologia, a luz do espiritismo, é mais profunda, porque tem uma consciência bem maior a respeito disso, do respeito, da preservação da vida, do respeito à vida, que está relacionado na religação justamente com Deus, né? A intenção de Deus de que todos os seus filhos sejam felizes. E mesmo que a humanidade atual esteja nesse planeta em fase de provação, em fase de expiação, contudo, isso nosso Deus nos deu por empréstimo. Tudo que está aqui é empréstimo de Deus. Como relevo, os rios, as montanhas, tudo é empréstimo de Deus. E estamos passando por um processo de adaptação lenta, progressiva ao longo do tempo ecológico, mas com todo respeito a tudo isso que Deus nos deu de forma intencional para o processo evolutivo. Tudo isso, meu irmão, que está aqui no planeta, está dentro de uma regência divina. Tudo está regido pelas leis de Deus. Se a intenção de Deus tivesse sido aprendida ao longo do tempo, sobretudo no último século, pelos habitantes da Terra, não estaríamos diante dos descalabros que constatamos hoje em dia. Naturalmente, a Terra foi passando por transformações, algumas quase imperceptíveis,
enquanto outras com características catastróficas. E os agentes naturais da natureza foram fazendo o seu trabalho, como foi dito aí até por nosso irmão Valmor. A natureza foi trabalhando, a natureza não parou, dando resposta adaptativa para que não caísse, né? Todos estão regidos sobre a batuta invisível dos engenheiros siderais ligados a Deus. Sônia está dizendo, sem contar o sofrimento que infligimos aos nossos irmãos minerais e vegetais, quando machucamos uma planta, ela sente a agressão e ao mesmo tempo em que quando cuidamos e acariciamos ela sente, torna-se mais viçosa. Que coisa linda, Sônia, é verdade, isso que você está falando aí é verdade. Luiz está dizendo que temos tudo ao nosso alcance para evoluir, só precisamos fazer por onde. Sônia, devemos interagir com a natureza com sentimento de igualdade. Isso tudo é verdade. Nesse sentido, meus irmãos, o planeta Terra está passando por um processo evolutivo, como a gente falou. A evolução da vida, as paisagens foram se sucedendo com isso. Muitas delas foram desaparecendo de um lugar e aparecendo em outros. E tudo isso está dentro de um processo de cunho evolutivo, está denotando que existe a necessidade dessa estabilidade energética e espiritual. Hoje nós sabemos e estamos na iminência de algumas catástrofes, de consequências imprevisíveis, caso o homem não desperte rápido do seu sonho destrutivo, em nome de um progresso, em nome de um desenvolvimento, de um condomínio que está sob a responsabilidade, sob a guarda, mas que pertence ao nosso Deus Criador, apenas para quadro de nossa evolução e para ver se despertamos e nos religamos às realidades da criação universal. Nesse sentido, meus irmãos, quais as perspectivas que a gente tem? Se a gente observa a importância da ecologia, a importância da sustentabilidade, a parte da espiritualidade já está respondendo que há uma necessidade. Então, quais as perspectivas que a gente precisa se apoiar? Mahatma Gandhi diz, certa vez, nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo, para que o planeta mude, para que o planeta mantenha a sustentabilidade, mantenha um sistema vivo. É preciso nós mudarmos. Não vai começar, o planeta deu um passo de mágica de mudar. Nós precisamos mudar, nós estamos aqui para colaborar, como diz, devemos interagir com a natureza, com sentimentos de igualdade, não somos melhor do que nenhuma forma de vida que aqui está. De certa forma, é a constatação do que foi dito anteriormente, o que Gandhi está falando aqui. Na essência, Gandhi diz que o homem precisa modificar o mundo, mas principalmente o seu mundo interior. O mundo de dentro para fora. Através, meus irmãos, do engrandecimento dos conhecimentos, das experiências, da modificação para melhor, para sermos que queremos ser, criaturas ligadas a uma estrutura energética diferenciada. O bem-estar da humanidade está dotado da mesma paz, do mesmo equilíbrio, do mesmo autoconhecimento que ele próprio está se produzindo, sendo autossustentável. Através, meu irmão, da ferramenta mais importante que nós temos, é através da educação. Não é educação na escola. A escola é importante, as universidades, as faculdades, elas são importantes como reflexão, mas essa educação que eu estou falando aqui não é educação acadêmica, mas é educação da jornada para dentro do nosso próprio eu. Tem uma opinião do Valmor aí, precisamos compreender que existe uma relação de troca com o espiritismo, falamos da lei de causa e efeito, se tratarmos a natureza com cuidado e solidariedade, receberemos energias solidárias e teremos uma vida mais feliz. É verdade, meu irmão Valmor? Nesse sentido, meu irmão Valmor e todos os outros que estão em sonho, né? É preciso a gente fazer uma jornada para dentro de nós mesmos, através do processo educativo e espiritual, uma ação efetiva do homem em busca do seu próprio processo de evolução harmoniosa com as outras formas de vida, com as irmãs, para que tenhamos um equilíbrio saudável dos vários elementos que aqui estão. Em outras palavras, é através do autoconhecimento consciente, do autoconhecimento disciplinado, que poderá o homem chegar ao cerne deste processo, que é eminentemente educativo. Então, o equilíbrio do planeta, meus irmãos, depende basicamente de nós.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, em seu livro O Equilíbrio da Terra, do ano de 1992, diz assim, que não surpreende que tenhamos nos tornados tão desconcertados com o mundo natural. E é incrível que ainda sintamos alguma conexão com nós mesmos. Acostumamos-nos à ideia de que um mundo não tem futuro. As engenhocas de distração, segundo Al Gore, estão gradualmente destruindo a ecologia interior da experiência humana. O essencial para esta ecologia é o equilíbrio entre o respeito pelo passado e a fé pelo futuro, entre a crença do indivíduo e um compromisso com a comunidade, entre o nosso amor pelo mundo e o nosso medo de perder. Um equilíbrio, meus irmãos, em outras palavras, do qual o ambientalismo espiritual depende de cada um de nós. Deixa eu ver se tem alguma opinião aí. Precisamos. Valmor está colocando aí. Jesus disse que os mansos e pacíficos herdarão a terra. É verdade, Valmor. Agora, que terra estamos querendo herdar? Uma terra destruída? Uma terra devastada? Ou uma terra em que os nossos netos, os nossos bisnetos terão uma terra mais sustentável? Não só sustentável dos recursos naturais, mas sustentável de energias espirituais de luz, meus irmãos. E na noite de hoje a gente termina com essas ideias aqui, que Al Gore colocou, que o Emmanuel colocou, e outros irmãos espirituais colocou, que o processo de sustentabilidade, que o processo de ecologia e o processo de espiritualização passa necessariamente pelo processo educativo, autoconhecimento. A partir do momento que cada um de nós nos autoconhecemos, sabemos que somos parte dessa estrutura energética que é o planeta Terra, nós teremos mais respeito por esse planeta, que é um planeta que nós somos uma dessas células energéticas espirituais importantes aqui. Quero agradecer a cada um dos irmãos nessa hora que tivemos aqui de reflexão, a entendermos um pouco mais dessa temática tão importante. Tem uma opinião de Josenildo aí, ó. Nesse contexto, falta-nos compreensão de que o planeta não é nosso, não nos pertence. Nós é que pertencemos ao planeta, pois estamos nele temporariamente e com certeza precisamos estar no futuro. Como o encontraremos nosso retorno, se não cuidarmos durante nossa passagem? É verdade, meus irmãos. A gente tem que ter essa visão que você está falando aí, ó. Nós estamos aqui, como foi falado anteriormente, nós somos apenas inquilinos do planeta Terra, mas inquilinos que precisam ter consciência do ambiente em que vive, desse ambiente que precisa ser preservado, que daqui a pouco nós mesmo voltaremos para aqui. Se nós não tivermos essa consciência, não é só para os nossos netos e bisnetos, não. É para nós mesmos que voltaremos para aqui. Nós mesmos voltaremos para aqui. Esse planeta que nós encontraremos no futuro vai ser organizado por nós. Organizado, quando eu falo, em termos de respeito e de dignidade. Certo, meus irmãos? Olha, antes de fazer a prece final, eu encontrei uma música aqui bem interessante para a gente fechar. Eu queria agradecer muito as opiniões. Hoje foi bem dinâmico aí, o pessoal colocou muitas opiniões. Eu acho que é um tema bem interessante que suscita algumas reflexões, até porque é muito difícil a gente tratar esse tema nas casas espíritas, né, meus irmãos? Eu não sei se vocês já viram alguém tratar, eu acredito que mais assim nas redes sociais é que a gente ouve falar sobre esse tema, né? Artigos, mas nas casas espíritas eu acredito que são poucas as pessoas que abordam temáticas como essas aqui, né? Eu encontrei uma música na internet bem interessante e eu queria compartilhar com vocês, certo, dessa música, antes de fazer a prece final, certo? É uma música chamada Cuida da Terra. Cuida da Terra. Olha só que música interessante, viu? Eu encontrei na internet, me passaram essa música. Na verdade, foi uma colega de trabalho que me passou essa música, Cuida da Terra, do espetáculo Música Legionária da LBV. Bem interessante. E eu quero passar para vocês, porque tem tudo a ver sobre o que a gente falou aqui.
tudo a ver sobre o que a gente falou aqui. Vamos prestar atenção nessa música. Depois a gente vai fazer a nossa prece final. Mas vamos ver aí essa música e ouvir essa música que tem tudo a ver com a gente. E tem tudo a ver com o tema. Deus abençoe. Cuida do ar, cuida do sol e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir, contaminar cuida também dos animais, que tanto bem eles nos fazem. cuida da terra. Cuida bem sim, Sem ser feroz, cuida de mim, cuida de nós, cuida agora cuida sim, e o amanhã. não terá fim. Lembra de Deus, O Criador foi Ele quem tudo criou. Cuida da terra, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida da terra. Cuida do céu, cuida do ar cuida do sol, e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir, contaminar cuida também os animais, que tanto bem. eles nos fazem. Cuida da terra, cuida bem sim, sem ser feroz, cuida de mim, cuida de nós, cuida agora, cuida sim, que o amanhã não terá fim. Lembra de Deus, o Criador, foi Ele quem tudo criou. Cuida da terra, cuida do cuida da vida, cuida de nós, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida da Gostaram da música? Música linda, né? Música linda. Eu deixei essa música para o final para trazer para vocês uma linda mensagem, né? Vamos para a nossa prece final, agora neste momento. Quero convidar cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, para levar o pensamento a Jesus. De luz, de paz e de bênçãos espirituais. Neste momento, vamos levar o pensamento ao alto. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz e de amor. Vamos, neste momento, agradecer pela grande oportunidade de refletirmos sobre a importância da vida no planeta Terra, sobre a importância de cada um de nós que aqui estamos, interagindo com as outras formas de vida. Que neste momento, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, tenha a noção e a sensibilidade energética e espiritual, de respeito, de ética com as outras formas de vida. Não somente sustentabilidade dos recursos naturais, mas sustentabilidade das energias espirituais. Que neste momento, a divina misericórdia de Deus caia sobre cada um de nós com as suas luzes espirituais, trazendo as bênçãos iluminadas sobre cada um dos irmãos, sobre cada uma das irmãs. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz e de amor, governador do planeta Terra, com seus
mestres ascensos espirituais que aqui estão conosco, que vá ao encontro de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, mestres das matas, caboclos, pretos velhos, ciganos, irmãos dos mais diversos elementais da natureza, irmãos africanos, que abençoe a cada um dos irmãos, que abençoe a cada uma das irmãs na noite de hoje. Que na noite de hoje, cada uma das pessoas que estão a escutar recebam essas bênçãos espirituais em forma de luz, abençoando a cada família, abençoando a cada pessoa. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, muita luz e muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito agradecido, meus irmãos. Estou eu, aqui com meu copinho de água fluidificada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Para a semana estaremos de volta com mais reflexões em torno de temáticas da nossa vida. Reflexões sobre o nosso processo evolutivo, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Espiritismo, sobre espiritualidade. Espero que na noite de hoje os irmãos tenham gostado dessa exposição. Acredito eu, foi muito interativo, né? Muitas pessoas aí colocaram suas opiniões bem pertinentes ao que a gente abordou aqui. Hoje mesmo vou organizar essa palestra e vou disponibilizar ela no YouTube. Se vocês puderem dar uma curtidinha lá, e a gente pode jogar nas redes sociais de seus amigos e suas amigas, certo? Para que possam visualizar essa temática e colocar aí a sua crítica, se concorda, se não concorda, né? Mas, acima de tudo, é um espaço de respeito e de dignidade com todas as formas de vida desse planeta Terra. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a mim e que Deus abençoe a esse planeta, que é a nossa casa, a grande Gaia, a Terra, Mãe Nossa, que Jesus é o grande arquiteto, junto com Deus, que juntos participou do processo de formação, que nós respeitemos a nossa casa que nós moramos. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Muita luz e muita paz para todos vocês. Um bom final de semana e uma boa semana para vocês. Tá certo, meus irmãos? Durmam com Deus, como diz nosso irmão Josenildo aí, ó. Durma com a companhia dos espíritos superiores. Até a próxima. Gratidão, valeu, que Deus abençoe. E muitas opiniões aí. Muita luz, paz e bênçãos espirituais. Até mais. Semana que vem estaremos de volta, mais uma vez com reflexões. Deus abençoe. Paz e bênçãos espirituais.